Então vamos falar um pouco desse trabalho em torno da Revolução de 30, que, como o senhor mesmo disse, é um dos quais o senhor é mais conhecido, né? Que tipo de fontes, então, o senhor falou, o senhor se apoiou muito na narrativa e tinha um pouco um debate teórico, digamos assim, de interpretação sobre a Revolução que estava em jogo ali, que o senhor gostaria de interesse em questionar, né? Então, como o senhor disse que esse era um trabalho que era possível ser feito aqui, naquele momento, que tipo de fontes o senhor articulou para fazer o trabalho? Como que foi esse trabalho, digamos, de historiador mais estrito sensu? Olha, foi um trabalho basicamente de leitura de relatos, ou de relatos, ou de interpretações, mas sobretudo de relatos da época. Memorialística. Olha, se você quiser um exemplo, o livro do Juarez Távora, que se chama A Guisa de Depoimento, aliás, é A Guisa de Depoimento sobre a Revolução Brasileira. Esse é um exemplo. Eu li muito essa coisa de memórias voltadas para o período, para entender um pouco a ideologia dos tenentes, que me interessava muito. O Virgínio Santa Rosa, que foi um inovador no sentido do tenentismo, mas tinha aquela vinculação de classe, era um movimento de classe média, né? Tudo isso me serviu para tentar mostrar que a relação entre aquele episódio e as classes sociais não era simples, não era uma relação de causa e efeito. Certo. E tem um mestrando, mestre agora, que fez uma tese na UF, uma dissertação na UF, interessante, porque ele tenta, de certa forma, articular o livro do senhor e o livro do Francisco Verfort, que são mais ou menos contemporâneos, os trabalhos do Verfort, que são mais ou menos contemporâneos, há uma interpretação onde, de certa forma, o trotskismo tem algum peso, uma certa interpretação de como o Trotsky pensa questões como vazio de poder, conflito entre classes. O senhor acha que isso tem algum sentido, essa explicação que esse rapaz dá? Eu li um artigo dele e fiquei curioso de perguntar. Eu não li, mas não, certamente, com relação a mim, eu não posso falar pelo Verfort. Claro, o Verfort nunca foi trotskista. Quanto o Trotsky possa ter influenciado o Verfort, eu não sei. Eu acho até meio curioso fazer essa imputação, pensar nisso. Entre parênteses, uma vez eu fiz uma crítica ao Lula, o falecido Antônio Carlos Magalhães falou no Congresso, no Senado, que até um historiador petista como Boris Fausto de São Paulo critica não sei o que e tal, e eu nunca fui petista. Então, eu não sei bem, com relação ao Verfort, é ele quem pode dizer. Claro. Com relação a mim, claro que a influência do pensamento trotskista foi muito forte. O que era? Era a negação do papel progressista da burguesia nacional, a ideia de revolução permanente, tudo isso estava, digamos, subjacente àquele meu discurso da época. Teve realmente... Esse foi um livro que teve realmente inspiração política, que foi uma espécie de, assim, de acerto de contas intelectual com um período. Talvez a vinculação que ele faça ao Verfort, eu não li o trabalho inteiro do Felipe, mas imagino que tem a ver um pouco com uma certa coincidência de acerto de contas do ponto de vista político que o trabalho do Verfort também traz em relação ao PC. E, de certa forma, o trabalho do senhor e do Verfort compartilham de algumas coisas similares. A ideia, por exemplo, de vazio de poder, que está no Verfort também, está no trabalho do senhor. Assim, então a pergunta que eu faço é assim, havia um diálogo entre vocês nesse período? Não, onde que ele se dava? Como que isso ocorreu? Boa pergunta. Essas coincidências não são coincidências ocasionais. Na realidade, só diria que não existem coincidências, então pode... É verdade. A gente tinha um diálogo, eu tinha um diálogo bastante constante com o Verfort,
e se formou um grupo no SEBRAP que se propunha a estudar a classe operária. Eu me lembro do Verfort se perguntando, afinal de contas, se falou tanto em classe operária, por que essa classe operária que se esperava ia combater os golpistas, ia enfrentar o imperialismo, essa classe operária não fez isso. Não é? Então, que classe operária é essa? E daí, no meio dessa discussão, desses encontros, nós resolvemos escrever uma coisa que fosse histórica. Eu disse, eu prefiro fazer períodos antigos, porque eu já estava passados, porque eu já estava mordido pela curiosidade pelo anarquismo, que era uma coisa mitificada, mas que ninguém sabia o que era. Bem coisa de cabeça de historiador. Tem um brinquedinho aí que eu não conheço, eu quero ver como é que ele anda. E o Verfort tinha uma preocupação mais política, fazer a crítica do PC nos anos 45, a aliança com a burguesia e tal. Aí nós dividimos, recortamos esses períodos e cada um trabalhou por conta própria. Nós acabamos nunca juntando esses trabalhos. Mas, embora eles dialoguem entre si. Embora dialoguem, e no começo dialogava mesmo pessoalmente entre si. Perfeito. E muita coisa do Verfort se deve ao Verfort, a ideia de estado de compromisso, tudo isso. Foram conceitos dele que eu incorporei. Há muitas críticas sobre isso. Bom, enfim, rola muita água na ponte. Isso, claro. Eu acho que até tem pouca crítica pelo tempo decorrido. E qual foi o impacto o livro, o trabalho ficou pronto em 71, 70? O Revolução de 30. O Revolução de 30, a primeira edição, se eu não me engano, saiu em 69. Eu defendi como doutoramento em 68. Tá. E houve um coronel que era o chefe da intervenção na USP, que disse ao diretor da Faculdade de Filosofia, o professor Eurípides Simões de Paula, que eles tinham arranjado, ele não entendia nada da estrutura universitária, então ele disse que tinham arranjado uma defesa de tese para que eu me tornasse estável na universidade. Eu não ia me estabilizar com nada, eu ia me equilibrar. Foi dessa época, eu me lembro de estar terminando o Revolução de 30 em dezembro, quando veio o AI-5. Dezembro de 68.